Como motivar seu filho a aprender? Tirar os aparelhos eletrônicos. Prometer um brinquedo. Falar sobre os benefícios do conhecimento ou ameaçá-lo com um emprego de faxineiro. Todas essas maneiras dificilmente ajudarão a realmente interessar uma criança a estudar. Svetlana Dmitrieva compartilha ideias que terão um efeito de longo prazo e realmente motivarão uma criança em idade escolar. O que os pais podem fazer? Afinal, a motivação para estudar depende da própria escola. Você dirá, e você está certo. Mas apenas em parte. O desejo de aprender surge com base na curiosidade e é reforçado por um sistema de valores de vida no qual a educação ocupa um lugar importante. Ambos começam a se formar na família antes mesmo da escola. Você não concorda? E durante os anos escolares, o desenvolvimento das qualidades necessárias em uma criança continua, e os pais não apenas podem, mas devem influenciar esse processo. Gostaria de compartilhar algumas ideias sobre como criar uma atmosfera na família que prepare a criança para o aprendizado e trabalhe para criar uma necessidade interna de aprendizado. Essas ideias são adequadas para crianças de qualquer idade. Então, o que os pais podem fazer? 1. Dar um exemplo pessoal. Nada tem um efeito educacional tão forte em uma criança quanto o exemplo pessoal dos pais. Mas não se trata de pendurar os diplomas na parede ou relembrar os anos de escola. O exemplo será muito mais visível e contagioso se os pais aprenderem coisas novas na frente da criança. Especialmente porque a vida moderna exige que aprendamos continuamente novas habilidades. E não é necessário obter outro diploma universitário ou outra profissão. Você pode simplesmente aprender a cozinhar bem ou tocar violão, entender um novo programa de computador ou montar móveis. O principal é fazer isso com entusiasmo. É importante compartilhar constantemente com seu filho a alegria de aprender. Dizer a ele quais são as coisas interessantes que ele aprendeu, o que ele já está fazendo bem e o que ele ainda precisa buscar. E é igualmente importante mostrar não apenas os sucessos, mas também os fracassos. Não hesitem a falar sobre os erros e como eles podem ser corrigidos. Se você mostrar ao seu filho como o aprendizado muda a vida dos pais e de toda a família para melhor, ele gradualmente absorverá a ideia de que o aprendizado é um benefício e um prazer em uma garrafa. 2. Faça uma árvore genealógica educacional. Atualmente, cada vez mais pessoas têm se interessado por suas raízes, desenhando uma árvore genealógica e escrevendo livros sobre seus antepassados. Esse maravilhoso hobby também pode ser usado para aumentar a motivação. Se você coletar informações sobre o que, onde e como os membros da família de diferentes gerações estudaram, o que eles fizeram na vida, como a educação influenciou suas vidas, poderá descobrir muitas coisas novas e inesperadas. Ver paralelos e padrões interessantes. O resultado pode ser a criação de uma árvore educacional familiar. Dependendo da idade, a criança pode participar desse trabalho o máximo possível, pois isso lhe dará muito que pensar. Ela se sentirá parte de um sistema familiar no qual a educação de todos desempenha um papel. Uma árvore genealógica educacional é uma boa maneira de ajudar uma criança a ter a ideia de que parte da vida de qualquer pessoa é um aprendizado que dá frutos. E cabe à criança decidir quais serão esses frutos e como ela os utilizará. Mas a árvore da educação é um instrumento delicado. É importante que a criança possa tirar suas próprias conclusões. Você não deve impor a ela frases como "vovó não terminou a escola" e, portanto, não conseguiu encontrar um bom emprego ou "todas as mulheres da nossa família se tornaram médicas", e você deve continuar a tradição. As crianças não devem se sentir reféns dos roteiros familiares. A liberdade de escolher seus pensamentos e ações os manterá motivados a aprender muito mais do que estereótipos doutrinados. 3. Faça jogos intelectuais. Imagine uma aula chata ministrada por um professor chato. É uma imagem triste, não é? Mas nem todas as crianças ficam entediadas da mesma forma. Algumas realmente ficam ansiosas pelo sino, enquanto outras não sentem muito desconforto. Fazem todas as tarefas e até demonstram interesse nelas. Por que isso acontece? Porque algumas crianças estão acostumadas a gostar de atividades intelectuais e, mesmo em uma aula entediante, o material educacional lhes dá a oportunidade de ocupar o cérebro com trabalhos interessantes. Outras não gostam de jogos mentais e, para entusiasmá-las, a aula deve sempre ter algo muito divertido. Para incutir em seu filho o gosto por obter resultados do esforço intelectual, sempre que possível, jogue com ele jogos que exijam esse esforço. Quebra-cabeças. Quebra-cabeças. Jogos de tabuleiro, o que você quiser. A escolha é vasta. Certifique-se de que um dia passado sem um jogo inteligente seja um dia desperdiçado. O que isso tem a ver com jogos? Estamos falando da escola. Mas o hábito adquirido em uma área, a criança transferirá para outras áreas.
incluindo o aprendizado. O principal é que ela pegou a sensação de alegria do trabalho mental, aprendeu a alimentar o cérebro com tarefas intelectuais. E essa sensação ela vai querer pegar de novo e de novo. Mesmo nas aulas, os jogos intelectuais são uma maneira quase universal de treinar o cérebro para trabalhar com prazer. Mas há uma condição. O jogo deve atender às capacidades da criança e despertar seu interesse. Caso contrário, você pode obter o efeito oposto. 4. Ampliar a visão sobre o tema da educação. A escola é uma das invenções mais antigas da humanidade. Em todas as épocas, as crianças precisavam aprender alguma coisa para entrar na vida adulta completamente armadas. Mas os alunos modernos acham difícil apreciar plenamente as oportunidades que a educação lhes oferece, porque não têm nada com que comparar sua vida escolar habitual. Para perceber a importância do aprendizado como um valor eterno e ver suas perspectivas educacionais pessoais, é útil ampliar os horizontes da criança sobre o tema da educação. É útil alimentar periodicamente a criança com informações sobre como e o que as crianças de outros países aprendem e, a propósito, sobre o fato de que milhões de crianças no planeta não têm oportunidade alguma de aprender. É útil envolver material histórico sobre o aprendizado em diferentes épocas. É melhor fazer isso de forma discreta, prestando atenção a detalhes interessantes que evocam emoções. Escolas flutuantes no Camboja, uma escola subterrânea na Virgínia, uma escola nómada em Yakutia ou escolas nas terras altas do Nepal, onde os alunos caminham por horas ou até dias para chegar à escola. São apenas alguns exemplos que podem impressionar a criança e estimular a reflexão sobre o papel da escola na vida humana. Outras oportunidades também podem ser encontradas perto de onde você mora. Atualmente, muitas cidades têm museus dedicados à escola e à educação, e os centros infantis às vezes oferecem vários programas e missões que abordam temas escolares. 5. Leia os livros certos. Escolha livros para ler com seu filho que enfatizem o valor da educação. Podem ser contos de fadas, histórias realistas ou biografias de pessoas famosas. É melhor fazer isso você mesmo, em vez de confiar em listas de livros sobre a escola para crianças de todas as idades que podem ser encontradas na internet. Para encontrar um livro que fisgue a criança, é importante se concentrar em suas características e interesses individuais e levar em conta a sua própria situação escolar. Esses métodos terão um efeito imediato? Não, eles foram projetados para aplicação a longo prazo, pois trabalham com o cultivo da motivação interna. Mas o resultado será muito mais sustentável do que com o uso de cenouras e bastões.